Olá, gente, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas o mais importante é, tudo bem com você? Eu sou o pastor Djalma Pinho, sou pastor, sou neurocientista, sou especialista em ciências cognitivas, a área do comportamento humano, e estou aqui para te ajudar a desenvolver sua inteligência espiritual. Esse é o Café com Inteligência, é o meu devocional diário, e você é o meu convidado, de segunda a sexta, para estar comigo aqui. Esse vídeo sobe todos os dias um diferente, menos no sábado e no domingo. Quero convidar todos para estar aqui com a gente. Se você puder, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, toque o sininho, deixe um comentário, mesmo que o comentário seja que bênção, pastor, muito obrigado, que palavra incrível, qualquer coisa que vocês queiram escrever, até alguma crítica, não tem problema. Mas escreve alguma coisa porque o seu comentário ajuda a divulgar a live, ajuda a divulgar o vídeo que nós estamos trabalhando aqui. Então seja muito bem-vindo por aqui, tá certo? Isso é muito importante. Café com Inteligência é o nome desse nosso encontro. O tema de hoje é sobre culpa e a base está em Romanos 8, versículo 1. A Bíblia diz: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu quero começar aqui declarando: você não é o seu erro. Você não é o que você fez, você não é o que aconteceu com você. Você é alguém que Deus tem um plano na sua vida, um propósito na sua vida, e esse propósito vai fazer com que você avance, tenha um ganho extraordinário. O propósito lidera você aos destinos que Deus tem escolhido para você. Agora, existem coisas que te travam. Já falei sobre a timidez, já falei sobre o medo, e hoje nós vamos falar de algo muito importante, a culpa. Alguém aqui, que está aqui comigo nessa live, tem algum sentimento de culpa dentro de si? De algo que você cometeu, não foi hoje, não foi ontem, mas há algum tempo. Mas parece que aquilo te visita sempre. Parece que você está sempre voltando àquele mesmo sentimento da culpa. Existem várias razões para isso. Em uma delas eu estou inclusive soltando um rios hoje para você poder entender. Algumas delas realmente vêm de outras pessoas que fazem com que você esteja vivendo a culpa, como por exemplo, um marido narcisista ou uma esposa narcisista. Isso é extremamente importante, a gente entender esse processo da culpa. Então eu quero começar dizendo para você o seguinte: se você sente culpa, provavelmente você está preso no passado. É um peso que paralisa, cansa, tira o brilho da vida. E hoje nós vamos falar sobre uma graça que liberta, que restaura. Restaura o quê? A nossa identidade, aquilo que eu sou. Restaura o chamado que Deus tem na minha vida. Restaura aquilo que eu preciso e quero ter na minha vida. Então eu quero declarar aqui que a Shirlene, que a Marcela, que o Vladson, que a Julian, sejam homens e mulheres de Deus, que Deus levantou para esse tempo presente para que algo significativo aconteça. Agora, se você permitir que o peso da culpa venha dilacerar você e destruir você, isso vai com certeza atrapalhar a sua condução, a sua caminhada e a sua vida. Vamos lá, a culpa, a primeira coisa que eu quero que você entenda, baseado nesse versículo, é isso aqui. A culpa não perdoada se transforma em uma autoacusação constante. De novo, a culpa que não foi perdoada, ou seja, se você não se perdoou, se você não sentiu perdão, e aqui eu quero ser bem claro com você, às vezes você vai ter o perdão das pessoas, mas vai ter vezes que você não vai ter o perdão das pessoas. Então a pergunta que eu te faço é: você está disposto realmente a viver e a permitir que a falta de amor de outras pessoas, a falta de condição de outra pessoa em perdoar você, paralise aquilo que você é? Vou repetir. Você cometeu um erro. Você errou, vacilou. E a questão é, o outro não consegue te perdoar. Você vai carregar o peso da culpa depois de ter passado pelo processo de autoconhecimento. Eu sei que eu errei, eu me corrigi,
eu estou trabalhando a minha vida para nunca mais fazer isso, eu estou arrumando a casa, eu estou aqui diferente, estou buscando mais a Deus. Você está fazendo a sua parte, mas o outro não consegue perdoar. A pergunta é, você vai continuar carregando o peso disso? Porque o problema já não é mais seu. O problema agora está no outro. E a questão é, você está disposto a fazer isso? Então deixa eu te explicar uma coisa. Zacarias capítulo 3, versículo 1 diz assim: Satanás estava à mão direita dele para o acusar. Olha só. Satanás estava à mão direita dele, ou seja, estava ao lado, estava ali do ladinho, fazendo de tudo para o acusar. Esse é o papel do diabo. O nome diabo significa acusador, significa aquele que te lembra do seu erro o tempo inteiro. A psicologia diz que a culpa adaptativa, ela é saudável. O que é a culpa adaptativa? É a hora que eu percebo o erro para corrigir. Porque quando eu não percebo o erro, eu não posso mudar. Ou seja, eu só posso mudar aquilo que eu reconheço. Eu só posso transformar na minha vida aquilo que eu entendo e percebo que foi realmente um erro. Vou pedir a você que está aqui no meu canal do Instagram que compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Vou pedir a você que está aqui no YouTube que comece a me seguir, que deixe a sua curtida, porque esse vídeo tem que chegar mais longe. Vou pedir ao pessoal do Instagram para compartilhar aí nesse aviãozinho, marcar outras pessoas e mandar coraçãozinho para cima, foguinho para cima, porque isso faz com que você consiga crescer e esse vídeo aparecer para outras pessoas. Isso é muito, extremamente importante. Então vamos lá. A culpa tóxica, ela gera punição interna e constante. Se você não tem uma culpa adaptativa, ou seja, aquela culpa que você pegou o erro e agora você vai corrigir, se o que você tem é uma culpa tóxica, você vai viver sempre se punindo. Isso mesmo após o arrependimento. Ou seja, você se arrepende, não quer fazer mais, não vai fazer mais, mas a grande questão é que, ao invés de você desenvolver e crescer, você se trava em função de uma culpa que volta constantemente. O nome disso é culpa tóxica. Ela leva você à autossabotagem, à procrastinação, aos vícios e à dificuldade de receber amor ou sucesso. Dificuldade de receber amor ou sucesso. Bom, qual é a explicação bíblica desse negócio? Satanás é chamado de acusador e ele sempre agirá dentro da consciência, ou seja, ele sempre vai agir nos teus pensamentos, tentando fazer com que você absorva o desejo dele de que você se sinta culpado, se sinta, sabe, alguém ruim, se sinta pobre, se sinta nojento, né? Pessoas que vivem sobre essa acusação demoníaca não conseguem crer no próprio valor que tem. Você conhece alguém assim? Diga eu. Você conhece alguém que não percebe o valor que tem, justamente pelo fato de estar sempre e sempre e sempre trazendo a si uma super culpa, uma culpa destrutiva? Então diga aí, eu conheço pessoas assim. Essas pessoas vivem como servos arrependidos, não como filhos restaurados. Vou repetir, essas pessoas vivem como servos arrependidos e não como filhos restaurados. Percebeu a diferença? Eu sou culpado, então de tão ruim que eu sou, só me resta uma coisa: ir para a igreja e servir a Deus. Esse não é o sentimento que Deus quer que você tenha. Ele quer que você venha servir a Ele porque você é filho dele, porque você tem dentro de você um DNA de serviço, um DNA celestial. O reino de Deus pertence a você, então você vem para servi-lo. Agora, se você é daquele que só vive arrependido, ou seja, com sentimento de inferioridade, isso aqui é destrutivo e derruba você por tudo. O que a inteligência espiritual diz disso? Que o que sustenta a liberdade não é o sentimento de perdão,
mas a fé na verdade espiritual. Ou seja, o que sustenta o fato de você ser livre do pecado e da culpa não é saber que Deus te perdoa, porque o problema de você saber que Deus sempre te perdoa é uma questão muito complicada. Por quê? Porque se você sabe que Deus sempre te perdoa, é possível que você continue errando. Agora, no momento em que você diz assim, não, eu sou perdoado por Deus, eu fui perdoado por Deus, mas eu quero viver como filho. Eu quero viver como alguém que é sustentado pela verdade de que eu sou filho do Deus vivo. Eu tenho imagem e semelhança divina e por isso eu vivo uma vida diferente. Quem pegou essa primeira parte aqui, primeiro tópico? A culpa não perdoada se transforma numa autoacusação constante. Segundo lugar, a culpa não trabalhada, ela contamina decisões e relacionamentos. E também destrói a autoestima. Então, uma culpa que não é bem trabalhada, uma culpa que não tem ressignificação. Bom, eu errei. Agora, isso aconteceu, não é uma justificação, mas isso aconteceu para que eu melhorasse. São seus erros que te farão melhores. São suas falhas que vão fazer você se aprimorar. Porque quando você descobre aonde está a falha e a fragilidade, é ali que você vai corrigir. E é ali que você vai fazer com que a coisa funcione melhor e melhor e melhor a cada dia. Você já foi perdoado. Você já foi lavado. Você já está limpo pela graça de Deus. A alma espiritualmente inteligente, ela recebe o perdão de Deus como uma identidade. É isso aí. Eu sou um perdoado. Olha que coisa mais linda. Eu sou, diga comigo, escreva aí. Eu sou um perdoado, eu sou uma perdoada. Tem um versículo que eu gosto muito, do Salmo 32, versículo 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Vou repetir. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O que a Bíblia está deixando muito claro? Se você não der voz à culpa, ao pecado, ou seja, você não deixar ele falar que ele está aí, você não vai conseguir mudá-lo. Ou seja, precisamos reconhecer os erros, reconhecer o pecado, reconhecer as falhas, para que então eu possa trabalhar essas falhas. Quem entendeu isso? Culpa não trabalhada contamina decisões. Envelhece os ossos, como diz o texto do Salmo 32, versículo 3 e 4. Envelhece. Você quer ser envelhecido ou você quer ser renovado a cada dia? Então escreva aí, eu quero ser renovado a cada dia. Bota aqui embaixo, eu quero ser renovado a cada dia. Culpas não resolvidas mantêm o seu sistema nervoso em estado de hipervigilância ou hiperalerta e estresse. E isso é extremamente doloroso. Você sofre, você se machuca, a vida passa a ter um peso, energia negativa o tempo inteiro. Isso afeta o sono, isso afeta a sua memória, isso afeta a sua libido, isso afeta a imunidade e a capacidade de fazer escolhas racionais. Tudo isso acontece. A mente começa a buscar inconscientemente formas de punição. A mente começa a buscar inconscientemente forma de você se punir. Eu não mereço isso aqui que é bom. Eu não mereço aquilo. Eu não mereço aquilo outro. Então você vai tirando de você a capacidade de você crescer, avançar e melhorar. Davi, o apóstolo, o profeta, o rei Davi, nesse Salmo 32, ele deixa claro que
O arrependimento causa uma transformação de forma linda e poderosa. Ele descreve o estado físico que acontece com a culpa, que é o envelhecimento. O contrário é verdadeiro. Quando eu sou uma pessoa que sei me perdoar e sei renovar em Deus a minha vida, então eu estou sempre novo. Eu vou estar sempre renovado. Olha aí, uma excelente ação estética para o seu rosto. Está renovado sempre em Cristo Jesus. E o terceiro e último tópico é que a cruz anulou a condenação que você ainda carrega. Ah, tem um louvor assim que, puxa, eu sempre gosto de trazer na minha memória, sabe? De cantar de vez em quando para mim mesmo. Porque às vezes mesmo a gente se apega aos nossos erros e fala, caramba, eu magoei, eu feri, eu fiz isso de errado, eu fiz isso de errado. E aí você fica se autopunindo como se aquela punição fosse a saída de todas as coisas. Mas na verdade, Cristo já morreu por você na cruz do Calvário. Então, a situação melhor é você se entregar para esse perdão maravilhoso. De todas as provas que eu já passei, conhece isso? É bem difícil, Senhor, a gente ter de ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem lhe fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Você conhece? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Olha que coisa mais linda! A mente renovada precisa aprender a reagir com verdade com a palavra e não com a vergonha. A cura da culpa acontece quando nós trocamos a narrativa de eu sou falho e imperdoável para eu errei, mas fui perdoado e agora eu sou livre para recomeçar e viver uma vida nova e diferente. Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, mostrando que a condenação já foi cancelada. Olha que coisa linda. Lembre-se, a nossa série da semana, que termina amanhã, nós estamos falando sobre de culpa, condenação e prisão interna para uma liberdade real. Então, liberdade interna, ou seja, uma abertura de cela interna para viver uma verdade poderosa em Cristo Jesus. E isso só pode acontecer de verdade em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo, é a palavra que o apóstolo Paulo dá. Agora, olha que coisa linda a inteligência espiritual nos ensina. Você não precisa viver preso a um rascunho do passado. Você tem condição de reescrever uma nova história.
Escreva aí para mim assim: eu estou reescrevendo com Deus uma nova história. Você consegue escrever isso aí? Eu estou reescrevendo com Deus, você não está sozinho, uma nova história. A minha culpa está anulada pela graça. A minha culpa está anulada pela graça. E para concluir essa live de hoje, você pode ter tropeçado, mas sua identidade em Cristo está firme. A culpa pode ter te prendido em um erro, mas Jesus te convida a andar em novidade de vida. Olha que coisa linda, o peso que você carrega, Ele já levou lá na cruz do Calvário. Hoje é dia de deixar o fardo e andar com leveza, consciência limpa e identidade restaurada. E aí, você está disposto a viver essa vida nova em Cristo? Pois eu te convido a viver isso. Você que está aqui no meu canal do YouTube, eu peço a você que comece a me seguir, se inscreva aqui no meu canal, toque o sininho para quando tiver um vídeo novo você ser notificado e deixe um comentário além de deixar a sua curtida. Isso ajuda o vídeo a chegar mais longe. Você que está aqui no meu Instagram, não se esqueça. Esse é o Café com Inteligência e ao vivo eu estou todos os dias aqui de segunda a sexta, 9 horas da manhã. Lembrando você que você é um ser espiritual e governar a sua mente é a sua prioridade. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.